Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, estamos, Senhor, aqui mais um dia, Senhor, buscando a Sua palavra através desse estudo de Mateus. Senhor, abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos estar compreendendo cada dia mais a Sua mensagem, Senhor. Guia nossos passos, proteja, Senhor, a nós e a nossa família, os nossos irmãos, a cada dia, onde andarmos, onde passarmos. Muito obrigada, Senhor, por todo o livramento, por toda a proteção que o Senhor nos deste, mesmo quando nós nem sabíamos, nem soubemos de toda a proteção que o Senhor tem nos dado. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de podermos estar aqui buscando a Sua palavra, sadios, alimentados, e dá-nos, Senhor, o alimento espiritual. E muito obrigada, Senhor, por todos os dias nós conseguirmos colocar nossas cabeças em travesseiro e descansar no Senhor. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No estudo de hoje, veremos dos versículos 13 a 23 do capítulo 16 de Mateus. Vamos falar sobre a confissão de Pedro, apóstolo Pedro. Amém? Então, vamos lá. Mateus, capítulo 16, versículo 13, diz assim: E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então Jesus interrogou, os seus discípulos e perguntou a eles quem as pessoas, o que o povo falava sobre o Filho do Homem. Quem seria esse? E quem é o Filho do Homem? Vamos ver aqui mais para frente. Versículo 14 diz: E eles disseram, uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. Amados, o Filho do Homem é Jesus Cristo, certo? E Jesus estava perguntando aos seus discípulos o que o povo, qual seria a fama de Jesus entre o quê? A multidão, o povo, as pessoas. Então, algumas pessoas diziam que ele era João Batista. Outros diziam que era Elias, o profeta Elias. Outros diziam que era Jeremias ou um dos profetas. Então, muitas pessoas acreditavam que o Filho do Homem era um dos profetas que haviam ressuscitado e estava ali realizando milagres, prodígios e maravilhas. Em Mateus 14, versículo 1 e 2, diz assim, a respeito do governador Herodes, ao ouvir falar a respeito de Jesus, ele achou que era João Batista. Então, o Herodes, o governador Herodes, achava que Jesus era João Batista que tinha o quê? Ressuscitado. Era isso que ele achava a respeito de Jesus, que foi ressuscitado, o mesmo que morreu por ordem de Herodes, Então, João Batista morreu por ordem de Herodes e Herodes achou que aquele homem que ele mandou matar tinha ressuscitado e este era Jesus. Em Marcos 6, 14 e 15, fala dessa mesma passagem, é muito semelhante, que fala: Herodes ouvia falar sobre Jesus porque a fama de Jesus começou a se espalhar. Alguns acharam que ele, Jesus, era João Batista, que havia ressuscitado. Outros achavam que era Elias, o profeta Elias. Mas ainda outros afirmavam: ele é profeta, como um daqueles profetas antigos. Certo? Amém? Por que profetas antigos, amados? Porque os profetas antigos, através do poder de Deus, houve inúmeras demonstrações de poder, através de Moisés, através de Gideão, através de muitos homens, no Antigo Testamento.
E eles falavam acerca dos profetas, como Elias, Eliseu, né? E o povo ficou durante muito tempo sem ter um profeta, né? Com esse hiato, posso assim dizer, hiato é esse tempo que eles ficaram sem esperança, sem ter um profeta no meio deles, como se Deus tivesse se afastado totalmente, a presença de Deus tivesse se afastado totalmente deles, e agora Jesus vinha, né? E realizava milagres, prodígios e maravilhas. Então aquelas pessoas começaram a achar que Jesus era como aqueles profetas antigos que eles haviam ouvido falar, né, que eles aprenderam através das Escrituras Sagradas, que a sua família passava, né, de geração em geração e contava, né, as histórias a respeito desses profetas, dos prodígios. Eles estudavam e aprendiam as Escrituras Sagradas, né, o livro da lei. Então eles ouviam falar sobre os milagres, os prodígios que os profetas fizeram no Antigo Testamento, e eles estavam achando, acreditando que Jesus era como um daqueles profetas, e alguns achavam que era um daqueles profetas que o quê? Que tinham ressuscitado, certo? Versículo 15. Disse-lhes ele, então Jesus disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Jesus estava ali questionando eles para testá-los, né? Para ver o que eles falavam acerca de Jesus, o que eles criam. Se eles verdadeiramente criam que Jesus era filho de Deus, né? É o Messias, o Cristo, aquele que veio, né? Para salvar o povo de Deus. Versículo 16 diz: e Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ali ele fez uma declaração, ele declarou que ele cria que Jesus verdadeiramente era Filho de Deus, que era Cristo, o Messias, aquele enviado por Deus para salvar o povo de Deus, certo? Em João 6, versículos 68 e 69 diz: Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Então ali Pedro estava declarando abertamente ali junto com Jesus e os discípulos que ele cria que o Senhor Jesus era o Filho de Deus. Então ele diferentemente do que o povo pensava, que Jesus era mais um profeta, não que o profeta fosse, como posso dizer, vamos dar aqui, eu não estou falando como se eu tivesse diminuído, porque os profetas do Antigo Testamento eram homens escolhidos por Deus, então, de certa forma, era um homem importante, mas Jesus é muito mais importante, entende? Então, Jesus não era simplesmente um profeta, ele era o filho de Deus, né? Deus Filho. Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, ali o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, né? E Jesus, estou lendo o versículo 17, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, né? Bem-aventurado, feliz, né? Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então Jesus falou que o apóstolo Pedro era feliz. Por quê? Porque quem revelou a natureza divina, a natureza de Jesus para ele, não foi carne, né? Não foi carne e sangue. Quer dizer o quê? Não foi a nossa natureza, não foi a natureza dele humana, né? Essa natureza física, esse corpo físico que revelou a natureza de Jesus a Pedro, mas foi Deus, né? Deus revelou a natureza de seu filho a Pedro e aos discípulos que criam que Jesus era o Cristo, certo? Amados, nós, na nossa racionalidade humana, né, para as coisas que a gente usa a inteligência humana, vamos dar um exemplo bobo: história, matemática, português. A gente usa a nossa racionalidade, a nossa inteligência humana para compreender essas coisas. Então, essas coisas
é revelada a nós através de carne e sangue, entende? Porque a gente usa essa inteligência, né? Essa revelação, esse conhecimento humanos. Mas as coisas de Deus são revelações, são conhecimentos o quê? Espirituais. Entende? Então, quando a gente crê verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus, é porque Deus, de alguma maneira, alguma experiência que tivemos na nossa vida, Deus revelou, permitiu que a gente conhecesse essa verdade. Então, Deus revelou para a gente, ao nosso coração, ao nosso entendimento, quem Jesus é. Então, o fato de a gente crer que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio para nos salvar, que só podemos alcançar a salvação através dele, é uma revelação, é um conhecimento, é uma inteligência espiritual vinda diretamente da parte de Deus. Amém? É porque não foi carne e sangue quem revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? Então Jesus estava falando que o apóstolo Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, Jesus edificou a igreja, né? A sua casa de oração, a sua igreja, seu corpo aqui na terra. A igreja é o corpo de Cristo na terra. A cabeça da igreja é Jesus Cristo, certo? Então, nós, seres humanos, o apóstolo Pedro, né, os pastores, os presbíteros, os membros da igreja, nós somos a igreja de Cristo, entende? Então, a partir de Pedro, né, que foi apóstolo, e dos apóstolos que fizeram a propagação do evangelho, né? A partir deles, a partir de Jesus, o que aconteceu? A igreja começou a ganhar o quê? Corpo, né? Se encorpar, aumentar os membros, o número de membros, e a igreja o quê? Só cresceu a partir daí, entende? Então, Jesus fala, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, os apóstolos, né? Os discípulos de Jesus, apóstolos, todos foram perseguidos, né? Todos nós da igreja seremos e somos perseguidos pelo mundo, porque o mundo pertence ao maligno. Então, o inferno não prevalecerá contra ela. Contra o quê? Contra a igreja. Por mais que somos perseguidos, né? Nós, a igreja, há mais de 2000 anos, né? O cristianismo é perseguido em vários países, alguns países mais do que outros, né? Por mais que sejamos perseguidos, a igreja nunca terminou. Pelo contrário, ela só cresceu. E quanto mais os apóstolos, né, foram perseguidos, o que eles faziam? Jesus deu uma série de alertas e ensinamentos para o que fazer diante do quê? Dessa perseguição. Então, se você estava numa cidade e não era bem recebido, você saía daquela cidade e ia para outra. Tem uma passagem que fala até, sacuda o pó das suas sandálias contra aquela cidade, porque o reino dos céus chegou até elas, mas elas não aceitaram, né? O reino dos céus. Então, os apóstolos, os discípulos de Jesus, aos poucos foram o quê? Fazendo as missões, se tornando missionários. Então, não ficaram só lá em Israel, não. Eles foram pelos povos vizinhos até chegar a todo o mundo, né? Ainda hoje, provavelmente, há povos que nunca ouviram falar do Evangelho. E cabe a nós, como mensageiros de Deus, pregarmos o evangelho para essas pessoas, para o quê? Para o corpo de Cristo aumentar ainda mais, para a igreja crescer ainda mais. Então o inferno nunca prevaleceu em todas as perseguições contra a igreja e nunca prevalecerá. Amém? Glória a Deus. Então, Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus.
E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Tem uma passagem em Mateus 18:18 que é semelhante, que fala sobre... Aqui a gente vê na minha tradução, né? Almeida, Revista e Corrigida, fala sobre ligardes na terra e desligares na terra, né? Na versão Nova Tradução na linguagem de hoje, fala sobre o poder de permitir e de proibir, né? Aqui fala de ligardes e desligares, e a outra tradução fala de permitir e de proibir. Em João 20:23, Jesus aparece aos discípulos. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados, né? Versículo 23, Pedro não necessariamente estava possuindo mais o pensar. Como ser humano, é algo ruim, devemos nos afastar da nossa natureza e nos aproximar de Deus. É uma anotação que eu fiz no meu caderno, amados, perdão, mas eu acho que não diz respeito a isso, não. Eu acho que não. É de um outro estudo, me perdoem. Enfim, então aqui Jesus estava dando aos discípulos, né, aos apóstolos, a Pedro, né, como membro da igreja, assim, importante, uma coluna na casa de Deus. Por que uma coluna na casa de Deus? Porque ele era um ajudador, né, da pregação do evangelho, um apóstolo, um cargo muito importante. Então Jesus estava dando o quê? Poder, né, autoridade para Pedro, o quê? De proibir e permitir, né, coisas. Então, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus, né? Amém? Então, ali Jesus estava dando ele permissão, né, para guiar as pessoas, de certa forma, né? Para ensinar as pessoas. Então, versículo 20, então mandou aos discípulos que ninguém dissessem que ele era o Cristo. Então, Jesus falou para os discípulos para não contar a ninguém que Jesus era o Cristo, né? Porque Jesus tinha uma missão aqui na Terra, que era o quê? Morrer em nosso lugar, né? Ele tinha que fazer esse sacrifício para o quê? Para restaurar, né, a nossa comunhão com Deus. Para o quê? Para nos dar a chance, para nos trazer o quê? Salvação. Porque sem Jesus estávamos condenados, certo? Então Jesus tinha essa missão. E se as pessoas soubessem quem Jesus era, as pessoas não o quê? Não permitiriam que Jesus fosse morto. Então Jesus estava alertando ali para que não avisassem, não contassem às pessoas que ele era o Cristo. Versículo 21. Na cena seguinte, por um momento pelo menos, a fé deles, dos discípulos, começou a ter um caráter muito mais firme. Vimos no estudo anterior, né, sobre a multiplicação dos pães, sobre o fermento dos fariseus, né? Porque Jesus falando, tenha cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos estavam pensando em pão, né? Aquele pão físico. Se você não viu o estudo anterior, veja Mateus 16, dos versículos de 1 a 12, que a gente falou sobre o fermento dos fariseus. Logo, a falsidade, né, dos fariseus e saduceus. Amém? Então, a fé deles, dos discípulos, começou a ter um caráter muito mais firme. Na região de Cesareia de Filipe, muitíssimo conhecida por sua adoração pagã, né? Eles eram pagãos, eles tinham deuses estranhos, né? Simão Pedro fez sua grande confissão concernente à identidade de Jesus. Então, o apóstolo Pedro confessou, né, que ele cria em Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? No versículo 16. Jesus afirmou a confissão e o reconhecimento de Pedro de que Deus Pai era o responsável por revelar essa verdade. Então, Deus tinha revelado essa verdade a Pedro,
e aos discípulos, né? Jesus também mudou o nome de Simão para Pedro. E Pedro significa uma rocha específica, vem do grego Petros. E afirmou que ele edificaria a sua igreja sobre o fundamento da confissão de Pedro relacionada com a identidade de Jesus, não só como o Messias, mas também como o Filho de Deus. Esta pedra, Petra, em grego, que quer dizer também penhasco, rochoso, rocha maciça, firmemente estabelecida por essa verdade, até mesmo as portas do inferno, para vocês, curiosidade, é Hades em grego, as profundezas ou lugar dos mortos, não prevalecerão. Então, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Alternativamente, a referência a Pedro como a pedra pode apenas ser um reconhecimento de seu papel de liderança entre os apóstolos. Então aqui estava vendo Pedro como um líder, né, dos apóstolos. A palavra igreja refere-se àqueles que foram chamados. No Novo Testamento, a palavra tornou-se uma designação para os cristãos que se reuniam para um propósito comum. Então, essa reunião de cristãos era chamada igreja. As chaves do reino é uma metáfora para o evangelho, né? Porque o que nos leva aos céus, o que nos permite entrar no reino dos céus, é o evangelho, é Jesus Cristo, entende? Então essa chave não é necessária, não é uma chave que você vai abrir uma porta. Não é um cara, não um ser humano segurando uma chave que vai abrir uma porta literal. Mas ele tinha o quê? Acesso ao evangelho e poderia entregar esse evangelho às pessoas, para que essas pessoas pudessem também entrar no reino dos céus. É uma metáfora para evangelho. Pedro usou essas chaves, né, o evangelho, no Pentecostes, em Samaria, e como testemunha para Cornélio, né? A gente vai ver isso em nome de Jesus quando a gente chega lá, em Atos 10. No grego, o tempo verbal é mais precisamente expresso como já terão sido ligados, no sentido de proibir, e já terão sido desligados no sentido de permitir. Pedro, com certeza, não recebeu autoridade para perdoar pecados, mas sua declaração era de que o perdão dos pecados dependia do que o céu já havia desejado. Então, aqui eu havia falado, né, que Jesus deu autoridade a Pedro para ensinar, né? Eu falei no sentido de ensinar, mas aqui a gente vê que fala no sentido, não recebeu autoridade para perdoar pecados, mas sua declaração era de que o perdão dos pecados dependia do que o céu já havia desejado. Então, o perdão dos pecados já está predeterminado através do quê? Dos ensinamentos do Evangelho. E Pedro tinha o quê? O conhecimento do Evangelho para transmitir. Então, ele vai ajudar as pessoas a saberem a como serem perdoadas dos seus pecados, né? Ensinando, né? No sentido de ensinar. Ao ensinar o evangelho, as pessoas conhecerão a verdade e a verdade os libertará. E aí eles compreenderão o que é necessário para o perdão de seus pecados. Amém? Versículo 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém. Então, Jesus tinha que ir para Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, novamente. Então, Jesus começou a mostrar, né, aos discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém. Por quê? O que ia acontecer quando ele chegasse lá em Jerusalém? Ele ia ser preso, né? Iam açoitá-lo, iam cuspir nele, e ele seria o quê? Morto, uma morte de cruz, né? E ele já estava ali contando aos discípulos o que iria acontecer.
e padecer muito dos anciões. Então, anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, quer dizer, os líderes dos judeus, os escribas, os sacerdotes, né? Os principais da religião judia, né? Iriam o quê? Iriam maltratar, iam entregar Jesus para ser morto pelos gentios, né? E o que aconteceria? Jesus seria morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, ali Jesus já estava contando a eles o que iria acontecer e falando sobre a sua ressurreição após 3 dias. E Pedro, tomando-o de parte, quer dizer, Pedro foi lá e separou Jesus dos discípulos e levou, por assim dizer, Pedro pegou Jesus, levou para o cantinho, né, para conversar só ele a sós, né, eles a sós. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Então Pedro não queria que Jesus falasse dessa forma, não queria que Jesus passasse por isso. Não, Senhor, não diga isso, não vai acontecer isso com o Senhor, que isso? Mas aí o que Jesus respondeu? Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. Então Jesus disse para Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então aqui Jesus repreendeu Pedro porque Jesus tinha que morrer. A missão de Jesus era essa, era libertar, era salvar a humanidade, todos aqueles que creem nele. Então essa era a missão de Jesus e Jesus estava o quê? Anunciando a sua missão, anunciando o que ele ia fazer. Só que Pedro estava na carne, não estava compreendendo que era necessário Jesus morrer. Então aqui Jesus repreendeu a Pedro, porque Pedro não estava pensando como um ser espiritual, não estava pensando como uma pessoa que obedece à vontade de Deus, mas estava pensando como alguém que queria evitar, como se quisesse que Jesus fugisse da missão que ele tinha. Entende? Como se ele quisesse que Jesus fosse contra a vontade de Deus. Por quê? Porque ele não compreendia as coisas que são de Deus. Entende? Então, como ele estava na carne, né? O que nos aflige na carne? O pecado. E o pecado veio através do quê? Da Adão e da maldade e o quê? De Satanás. Então, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus disse que Pedro era motivo de escândalo quando, por um breve momento, esse apóstolo se tornou um instrumento de Satanás. Por quê? Porque ele tentou impedir a Jesus, né, de cumprir a sua missão. Porque ele tentou dissuadir Jesus do caminho da cruz. Como se ele quisesse que Jesus se acovardasse do que ele sabia que ia sofrer, que ele ia ser açoitado, que ele ia sofrer, que iam atravessá-lo com uma lança, que ele ia morrer na morte de cruz, que ele ia sofrer toda aquela humilhação. Mas Jesus veio com esse propósito e ele o cumpriu. Amém, amados? Esse vídeo ficou um pouco mais longo que os outros, mas espero que vocês tenham chegado até aqui o fim do estudo comigo. Deus abençoe a cada dia mais a vida de vocês, de suas famílias. E é isso. A paz do Senhor.